Olá, eu sou o Diácono Eduardo Sierra, da Arquidiocese de São Paulo. Estamos aqui para o último encontro a respeito do livro de Ezequiel, nesse mês da Bíblia, o quinto encontro. Temos aí no YouTube, no Facebook, os demais encontros, os 4 outros encontros, a respeito dessa reflexão de um momento muito importante da história do povo de Deus, da nossa história, né? Um povo, em alguns instantes, rebelde, que se afastou de Deus, se enfraqueceu e sofreu por esse afastamento. O boleto um dia veio, chegou, e eles, enfraquecidos, foram invadidos por Nabucodonosor, e foram lá para a Babilônia, foram levados lá para a Babilônia, escravizados, de tal maneira que perderam algo que é tão importante na vida do ser humano, que é a liberdade. Também eles, nessa confusão, nessa crise, também tiveram uma crise, o que aumentou ainda mais o sofrimento, uma crise espiritual, uma crise a respeito da própria fé, das convicções a respeito da fé. E isso fez com que eles, ao longo de 50 anos, aprofundassem, refletissem verdadeiramente a ação de Deus nas suas vidas, na vida humana, e repensassem, de uma certa forma, aprofundassem a sua fé e esta relação com Deus, que é tão importante para o ser humano. E isso trouxe até os nossos dias inúmeros benefícios para que compreendêssemos melhor a Deus, o Espírito de Deus, a ausência de Deus. Como é que essa ausência de Deus faz com que a gente deixe de compreender o nosso papel na história espiritual, e que assim nós nos perdendo quando chegarmos à eternidade, será difícil receber todos os benefícios da graça de Deus. Mas para começar, vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. E eu não quero virar bicho, né? Quero ser um filho de Deus, humano e divino. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito para que tenhamos vida, para que tenhamos inspiração, para que possamos compreender verdadeiramente a importância da caminhada na fé. Essa caminhada que nos dá força, coragem e alegria. E assim nos mantemos sempre unidos à Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos nos hidratar aqui, porque com o calor e falando muito, a gente termina se desidratando, né? Então vamos ter paciência e vamos aprofundar um pouquinho mais. No último encontro nós falamos sobre a regeneração espiritual. Será que é possível a gente se regenerar, isto é, ter uma nova vida a partir do Espírito? A gente fala na medicina sobre a regeneração das células, né, que elas vão se regenerando. Quando essas células vão se regenerando e perdem de uma certa maneira o controle, o sistema imunológico dorme um pouco ali, a célula, nós temos várias doenças, né? E doenças sérias, né? Até contra os vírus, né? Esse nosso sistema de regeneração, o sistema imunológico vai fazendo com que a gente tenha uma nova vida. Ou mesmo a respeito do câncer, né? Que hoje em dia a ciência está ali buscando no sistema imunológico a maneira de destruir aquelas células que estão doentes. Mas quando falamos em regeneração espiritual, estamos falando aí
de uma nova vida a partir do Espírito, que tem reflexos também na no nosso corpo e na nossa mente. Né? Então, o nosso querido Ezequiel vai mostrar ali esse Deus que se manifesta e regenera esse ser humano espiritualmente, fortalece para que ele possa verdadeiramente ter mais paciência, ter mais misericórdia com o outro, compreenda que os valores aqueles que eles tinham lá no ano 589 a.C., aqueles valores, né, de achar que estavam em abundância, crescimento, né, que estavam ali naquele processo de grande euforia na questão da economia, no dinheiro, ali nas suas posses, nos seus tesouros, né, no seu progresso, aquilo ali vale muito pouco, né? Que muito mais importante é a força espiritual, a força que nos move, a força que nos leva adiante, né? E aí nós vamos ter na sequência aqui, no capítulo 37, versículo 1 a 14, a questão das ossadas que revivem, né? Os ossos ressequidos também, alguns títulos nas Bíblias que nós temos aí, nas nossas traduções católicas, ossos ressequidos, já sem vida, de tal maneira que falam, isso aí não tem mais jeito, desses ossos ressequidos vão se deteriorar, o cálcio vai ali se dissolvendo ao longo de anos, porque demora milhares de anos, e tudo aquilo deixa de ter vida, um sinal da morte, sinal da morte. Mas para Deus nada é impossível. Então vamos dar uma olhada quem são essas ossadas. Fala em ossadas no plural. Isto é, não eram os ossos de uma pessoa, eram os ossos de uma comunidade, os ossos de um povo, os ossos ressequidos do povo de Deus, né? E esse Deus vai fazer um grande milagre, né? E é exatamente isso que a gente vai dar uma olhada agora, né? Vamos ler aqui então esse Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 14, de 1 a 14 aqui, né? Eu vou ler na minha Bíblia da CNBB. Quem tiver outras Bíblias também pode ler, né, e verificar aí, compreender melhor. Mas essa Bíblia que nós estamos seguindo é uma Bíblia recomendada pela CNBB e é muito boa, uma tradução muito boa, né? Então, 37, 1, 14. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Olha aqui o profeta, né? Profeta, aquele que se aproxima de Deus, aquele que entra em comunhão com Deus e consegue perceber através dos sentidos, através do seu coração, através da sua fé, começa a sentir e a pensar como Deus, não pensar como os homens. Eles tinham pensado como os homens e deram com os burros na água, né? Então ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, no Espírito do Senhor ele me levou para fora. No Espírito, ele foi como se fosse assim, transladado para um outro lugar, para fora daquele ambiente onde ele estava. E me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Profeta, e me deixou lá nessa planície repleta de ossos. Uma visão desoladora, uma visão do resultado
da morte, do resultado da morte. Fez-me circular no meio deles em todas as direções. Então o Espírito o levou ali a caminhar em todas as direções, olhando ali os esqueletos, crânio de jovens, crianças, adultos, homens e mulheres, olhando aqueles crânios ali no meio daquelas ossadas. Tá certo que a gente já pode perceber, já pode deduzir que os ossos estavam ali já meio misturados, né? Tinha um fêmur aqui com o outro lá, um outro pé que foi para não sei onde, e assim vai, aquelas ossadas ali todas misturadas, né? Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, isto é, não era de uma pessoa. Aqui a gente vai começando a desconfiar de quem é essa ossada aí, né? E estavam bem ressequidos, bem secos, né? A gente sabe que o nosso corpo é feito por grande quantidade de água. A água, de uma certa maneira, tanto que a água é a expressão da presença de Deus e da graça de Deus através da água. No batismo temos a água, né? O Espírito age através da água. Então ali não tinha água, ressequidos, completamente secos, né? Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Primeira vista, o que a gente responderia? É claro que não. Ah, mas e se eu pegar água benta, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Para o ser humano, ele vai olhar, se vier a ciência, vai lá e fala, não, tem jeito de reviver isso aí não. Né? E eu respondi, olha o profeta, e respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Veja que o profeta, ele é bem cauteloso falando com Deus. Porque ele percebe ali que Deus está querendo ver o que ele conhece e no que ele acredita e o que ele não acredita. Bom, se é Deus que está falando, Deus sabe se pode ou não. Sabemos também que para Deus nada é impossível. Então, pensando bem, Deus é que sabe. Né? É uma resposta boa, né? Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, mas a gente deveria pensar assim, Deus é quem sabe. Né? Deus é quem sabe. E ele me disse, Deus falando para Ezequiel, ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Quer dizer, Deus está agindo através do profeta, está dizendo para o profeta, né? Olha, vou repetir aqui, profetize sobre esses ossos e dize-lhes, ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Mas será que os ossos poderiam ouvir? Os ossos poderiam ouvir? Só tem osso. Tem ali aquele crânio, tem ali um labirinto, tem ali a parte auditiva. Né? Será que o osso ouve? Né? Deus coloca aqui os ossos como um organismo ainda vivo, né? Ouvir a palavra do Senhor. A gente começa a pensar que esses ossos ressequidos também
no sentido espiritual, é o povo de Israel. São ossos ressequidos, uma terra seca, espiritualmente seca, né? Terra seca, ossos ressequidos. Eis que vou infundir espírito em vós. Quer dizer, aí já começa a coisa a melhorar, né? Você tem os ossos ressequidos, eu vou infundir espírito em vós, para que vivais. Peraí, mas para estar vivo, precisa ali ter os nervos, né? Precisa ali ter os vasos, né? Precisa ter as veias, artérias, precisa ter água, precisa ter, né? Precisa ter carne, músculo, né? Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. A pele é aquela que protege o ser humano de bactérias, vírus, enfim, né? Então vejam que aqui nós também podemos colocar esse Deus que coloca uma pele, nos envolve espiritualmente de tal maneira que nos protege das invasões, nos protege dos males ao nosso corpo espiritual, à nossa mente. Porém, espírito em vós e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Então, porém espírito em vós e vivereis. Temos outra passagem que fala: eu colocarei em vós o meu espírito e vivereis. Né? Nós somos templos do Espírito Santo. E sabereis que eu sou o Senhor. Isto é, eu terei consciência, o saber, a ciência, consciência de que Deus é o Senhor, de que aquele que diz que vai transformar aqueles ossos ressequidos em vida, como nós conhecemos, ele vai provar que ele é o Senhor e que para ele nada é impossível. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, uniu-se primeiro um rumor. Enquanto ele estava anunciando para aquelas ossadas, né? Enquanto ele estava dizendo pela boca de Deus, né? Ele sendo a boca de Deus naquele momento, estava profetizando. Profetizar quer dizer falar, é Deus falando pela nossa boca. Não cai nessa coisa aí de Beth, não, que fala, vamos profetizar. Ali estão querendo dizer o quê? Que você adivinhe números e sei lá mais o quê, para que você gaste dinheiro e faça ali apostas. Não é isso profetizar. Tem até propaganda dizendo profetizar. Né? Não está de acordo com a palavra de Deus aqui. Né? O que é profetizar? Né? Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor. Isto é um barulho. Começou um barulho ali que ele não sabia direito nem de onde vinha. Né? Um rumor. E logo um estrondo. E os ossos se juntaram uns aos outros. Ali algo aterrorizante, né? Você está ali naquele meio, de repente os ossos começam a se juntar. Por quê? Porque eles estavam espalhados, né? Estavam espalhados. Precisou alguém ir lá e falar, não, vamos fazer um teste de DNA, esse osso com aquele crânio, com aquela costela, não. Né? Simplesmente um estrondo, e os ossos foram se juntando uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles. Nervos e carne.
nervos e carne, né? Envolvendo aqueles ossos, crescendo. Vocês vão falar, mas que imagem é esta? Né? Que imagem é esta? Algo fantasioso. Será que para Deus consegue fazer isso? É claro que consegue. Mas aqui a gente vai ver que tem algo muito importante por trás disso, né? Deus pode fazer qualquer coisa, né? E aí, e a carne e a pele que se estendia por cima. Mas não havia neles espírito. Isto é, foi se formando o corpo, mas não havia neles espírito. Será que tem muitos corpos por aí andando que não tem um espírito? Que não tem um espírito cristão? A começar pelas injustiças que a gente presencia diariamente, né? Esse desejo descontrolado, né? Pelo dinheiro, pelo ter, ali certamente não tem um espírito de Cristo, nem espírito de Deus. Tem outro espírito, pode ser espírito de porco, ou sei lá que espírito, né? Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao espírito, assim fala o Senhor Deus. Quer dizer, ele está falando ali para os espíritos, para o espírito, né? Profetiza, assim fala o Senhor Deus. Ele fala em nome de Deus. Venha ao espírito dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Vem ao espírito dos quatro ventos. Aonde vêm esses espíritos? Quem é o Criador? Quem nos fez a sua imagem e semelhança? Deus. Deus é espírito. Fomos criados espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. Somos, em primeiro lugar, espírito. Espírito, né? Teilhard de Chardin, né? Pierre Teilhard de Chardin, francês, que dizia, né? Um teólogo, padre, grande doutor e também filósofo, que nos fala que, em primeiro lugar, nós somos espírito. Espírito. Né? Sopra sobre estes mortos para que vivam. Esse soprar, também no Antigo Testamento, no hebraico, soprar é ruar, o ruar de Deus. O que fez Deus quando criou o ser humano? Soprou sobre ele. Soprou o quê? O Espírito. Soprou o que está no mais íntimo de Deus. Né? Sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei segundo me for ordenado. Veja, segundo me for ordenado. O profeta é aquele que faz a vontade própria? Não. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Nós devemos fazer a nossa vontade? Mas fazer a nossa vontade, senão eu perco a minha liberdade. Não é se não fizer a minha vontade. Eu preciso alinhar a minha vontade e a vontade de Deus, porque vai ser o melhor para mim. Né? Vai ser o melhor para mim. Eu não serei prisioneiro. É aí que eu terei verdadeiramente a liberdade, como nos diz Paulo. Né? Ele nos libertou. Né? E o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé, como um exército imenso. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos
são toda a casa de Israel. É todo o povo de Israel, que terá em Deus uma nova vida, uma nova chance de viver, segundo o Espírito de Deus. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. É o que diz o povo, dizia o povo. Eles se sentiam assim, estavam numa depressão danada ali, né? Sem esperança, sem sentido de vida, né? Por isso, profetiza e dize-lhes: assim fala o Senhor Deus, vou abrir vossos sepulcros, vou abrir aí as covas onde vocês estão enterrados, né? Eu vou tirar vocês desses túmulos sem vida, né? Eu vos farei sair de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel. De novo, sair do cativeiro para a liberdade, né? Do cativeiro para a liberdade. Lembra lá no caminho, quando saíram do Egito para a libertação e para a terra prometida? Eles se arrependeram, porque a liberdade pressupõe responsabilidade. Quem chega aos 18 anos e aos 21 anos gosta muito da liberdade, só que se esquece que assume também responsabilidade, até diante da lei, responsabilidade penal, criminal e diante da sociedade, né? Então assume a sua liberdade com responsabilidade. É claro que esse povo muitas vezes ainda vai ter altos e baixos ali na sua caminhada espiritual, assim como todos nós, né? Quando temos a liberdade, podemos escolher entre o bem e o mal. Qual que vai prosperar mais? Dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o mal, se prepare. O boleto chega, né? Ele vem. Então aqui me perdi um pouco aqui, né? E vos conduzirei para a terra de Israel. Foi aqui que eu parei no 12, no 37 e 12. No 13. E sabereis que eu sou o Senhor. Isto é, vocês vão tomar consciência de que eu sou o Deus, o Deus de vocês, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu abrir vossos sepulcros e deles os fizer sair, ó meu povo, infundirei em vós o meu espírito. Aqui nós temos a famosa frase que é a frase, o tema deste mês do mês da Bíblia, né? Infundirei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei sobre vosso próprio solo, sobre a vossa própria terra, sobre a vossa própria pátria. E sabereis que eu sou o Senhor. Eu digo e faço. Oráculo do Senhor. É bonito, né? Veja a força de Deus, né? Que emana de Deus e se irradia pelo profeta, pela voz, pela boca do profeta. Então, ali nós temos esse povo que vai ter novos laços, um novo Espírito de Deus sobre esse povo, de tal maneira que eles se relacionem melhor, de tal maneira que a justiça prevaleça, que eles respeitem mais uns aos outros, que respeite o pobre, a viúva, o órfão, o frágil, o idoso, a idosa, né? De tal maneira que ele recupere
esse espírito e voltem novamente a ter a força do povo de Israel. Né? É bonito esse texto aqui desses ossos ressequidos, né? Vamos adiante, senão a gente vai acabar hoje. Tem que. Não quero. Vocês não gostam de vídeos muito longos, né? Então, ali no 4, como nós já tínhamos visto, o oráculo de salvação para Israel, do capítulo 33 ao 39. Aqui eu quero nos deter um pouquinho sobre a nova aliança. Vamos ler aqui. O profeta anuncia, vou pegar o meu, anuncia uma nova aliança entre Deus e seu povo, baseada em um coração transformado em uma obediência sincera. Então vamos lá? Uma nova aliança ele anuncia. Nós estamos falando aqui do ano 580, 570, por ali, né? Esse anúncio da esperança de Ezequiel para o povo cativo agora lá na Babilônia, né? E ele fala de uma nova aliança. Parece que essa nova aliança seria logo ali, né? Quando retornassem, a gente sabe, através da história depois, né? Que esse povo ele acabou sendo libertado por Ciro da Pérsia, que invade, é um novo. Nós temos os ciclos ali, né, dos impérios, que invade ali e invade a Babilônia e liberta esse povo que retorna. É ação de Deus, tudo é ação de Deus, né, que age até lá na Pérsia e liberta esse povo. E aí eles reconstroem o templo, etc, etc. Mas o que importa aqui é o seguinte, que o profeta anuncia uma nova aliança. Fala, escuta, mas a aliança que eles tinham, a aliança lá de Moisés, dos 10 mandamentos, a aliança da Torá, né, dos livros sagrados, né, dos primeiros livros. E aí nós temos aqui uma nova aliança. Quando vai acontecer essa nova aliança? Quando vai acontecer? Tomai e bebei. Este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será do sangue que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, a remissão definitiva. Quem fez isso? Quem anunciou? Quem decretou a nova aliança? Quem fez esse novo pacto entre o ser humano e Deus através do sangue derramado de Jesus foi Jesus Cristo. Na instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, na véspera da sua paixão. Então aqui o profeta Ezequiel, por isso que eu queria salientar isso, anuncia a nova aliança lá, 500 e poucos anos antes de Cristo, quando Cristo anuncia a aliança. Então nós vamos dar uma olhada aí no 37, 26, 28. São só 3 versículos, tá? Então, 37 é no mesmo capítulo onde nós estávamos, né? Então, 26. Farei com eles uma aliança de paz. Aliança de paz. Eucaristia é aliança de paz. Mas para ter paz precisa do quê? Justiça. Se não houver justiça, se nós não lutarmos pela justiça, não teremos paz. Simples assim, dramaticamente assim, né? Será uma aliança eterna com eles. Como é que Jesus fala? A nova e eterna aliança. Eles pensavam que a coisa ia ser assim em poucos anos, né? Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Meu santuário para sempre. O novo templo, né? O novo templo. Qual é o templo? É o próprio Jesus Cristo, quando ele fala assim,
destruir este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles pensavam que estava falando do templo de Jerusalém. Ele fala, destruir esse templo. E vão destruir mesmo, né? Porque vão matar Jesus. Mas em 3 dias ele é reconstruído. Né? No meio deles, porém, meu santuário para sempre. Então, Jesus Cristo está no meio de nós. Ele está no meio de nós para sempre. Né? Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vejam quanta profundidade nesse livro de Ezequiel. Eu sei, né? Eu procurei tornar o mais, pegar os pontos essenciais. É um texto denso, difícil. Se alguém for pegar lá do capítulo 1 até o 48, vai sentir uma certa dificuldade, porque precisa, é alimento sólido, pesado, né? O estômago precisa trabalhar muito, né? O cérebro, o espírito trabalha muito. Por isso que eu peguei as coisas assim, que joguei as mais essenciais para traduzir isso. Veja, os 48 capítulos para traduzir isso em 5 encontros. 5 encontros de 30, 60, 40 e poucos minutos, acho que 45, né, por ali, que tem sido os nossos encontros. Né? Muito importante isso. Né? Aqui é anunciado essa nova e eterna aliança. Opa. Aqui, bom. Aqui nós temos ainda na quinta parte, que eu considerei a quinta parte, do capítulo 40 ao 48, a visão da nova Jerusalém, do povo restaurado. Né? Visão do novo templo, o templo seria reconstruído, mas também a visão do novo templo, que é o próprio Jesus Cristo, que é anunciado ali. Porém, no meio de nós, o templo de Deus, né? Que é Jesus Cristo. Ezequiel tem uma visão detalhada do novo templo, que será construído em Jerusalém. Um símbolo da restauração de Israel. Aqui também nós temos a questão da fonte prodigiosa do templo. Fonte que é chamada, está aqui ó, no 47, 1:12, nós não vamos escrever, mas é a fonte de água viva. Né? Fonte de água viva. A fonte regeneradora que produz vida, onde você pode cultivar, plantar, etc, etc. Mas isso aí é algo menor, algo menor. A fonte de água viva, sabe qual que é? É o Espírito Santo derramado. Então esse Espírito Santo que é espalhado, derramado, fazendo com que haja vida. A gente quando fala em fonte, a água gera vida, né? Temos textos aí que nos falam sobre ficar à margem dessa fonte, desse rio, né? Sai a fonte, jorra, e aí você tem o rio, e aí as árvores que ficam do lado do rio ali, o texto nos fala que produzem frutos o tempo todo. Quem são essas árvores que devem se aproximar desse rio de água viva? Somos todos nós que fomos batizados, todos nós que cremos em Deus, todos nós que de alguma maneira bebemos desta fonte que nos fortalece e nós procuramos fortalecer aqueles que estão próximos. Então, esse novo templo, ele jorra água viva. Essa água viva, toda vez que Jesus falar em água viva, que Paulo falar em jorrar a água viva que sai do templo, essa água viva que sai do templo, o templo é Jesus Cristo, e essa água é o Espírito Santo de Deus, que dá vida, santidade e faz com que a gente possa se alegrar. A diferença entre a vida e a morte.
Muito bem, chegamos ao final. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender, mesmo que seja um pouco difícil, mas que a gente não desista de ler os textos sagrados, que a gente tenha coragem de mergulhar nesses textos, e mesmo que a gente não descubra tudo, porque ninguém descobre tudo, porque é misterioso, é mistério de Deus o texto sagrado, mas a gente tem muita coisa para descobrir, para apreciar, de tal maneira que possamos compreender esse Deus que se manifesta na Sagrada Escritura. Então foi uma grande alegria participarmos desses 5 encontros. Espero que vocês tenham aproveitado. De vez em quando, se quiserem visitar lá, vão visitar. Também visitem as nossas páginas, temos vários assuntos sobre o perdão, sobre os pecados capitais, enfim. E semana que vem eu estarei aqui com um novo assunto muito importante, difícil, porque fala um pouco a respeito da fé. Eu não vou adiantar, mas vamos deixar para a semana que vem, vai ser bom, né? Esperem, porque será muito bom. Então, agradecer a Deus por esse momento, por esses encontros, de tal maneira que nós pudéssemos vivenciar a graça de Deus presente na Sagrada Escritura e que nos dá força e vida para vivermos. Então, agradecer a Deus e que possamos continuar próximos a Ele, próximo a esse rio de água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.